10h48. Seguimos ainda com informações do tarifaço. Ô, Sandra, teve uma outra demanda que vai ser levada ao governo federal nessa reunião de ontem do Conselho do Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, que é a do setor de pneus. A pauta apresentada pelo setor inclui 3 principais demandas: o retorno do benefício da redução da base de cálculo do ICMS nas vendas interestaduais, que foi extinto recentemente pro segmento, a defesa comercial de diversos tipos de pneus e as origens junto ao governo federal, a elevação da alíquota de importação de pneus de passeio para 35% e a redução do imposto sobre a matéria-prima borracha natural. Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, o tarifaço tem impactado fortemente o setor, especialmente pneus de carga, né, que são aqueles usados na indústria agrícola e também no carga, né, no transporte de cargas em geral, e também no de motocicletas, que estão sujeitos a essa tarifa de 50%, não entraram aí na exceção, né? Na lista de exceção. No Brasil existem 21 fábricas de pneus, sendo que 9 estão no estado de São Paulo e 2 aqui na região metropolitana de Campinas, a Pirelli e a Goodyear em Americana. Foi entregue um ofício, inclusive, ao Conselho detalhando essas medidas e essas reivindicações. E teve um encontro também de empresários da região de Piracicaba com o vice-presidente em Brasília ontem, além do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Piracicaba, buscando alternativas, né? Tayla Ramos aqui com a gente. Oi, Sandra, bom dia para você, para o Felipe, aos nossos ouvintes. Isso mesmo, ontem os representantes das empresas de Piracicaba e região também, que foram atingidas pelas tarifas do governo dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros, se reuniram no anexo 2 do Palácio do Planalto, onde fica a vice-presidência da República. Nesse encontro, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também recebeu lideranças políticas da região de Piracicaba. Representantes do CIMESP, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico e também Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, entregaram uma carta ao vice-presidente com dados sobre o impacto que esse tarifaço pode trazer então para a região de Piracicaba. O prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, também participou, vamos ouvi-lo. Isso é um prejuízo enorme e também é lógico que afeta toda a questão do atendimento social, SUS, escolas e até o orçamento público municipal. Bom, a carta do CIMESP cita que o setor metal mecânico regional é formado por 1.400 empresas e que as 257 que são associadas ao CIMESP juntas empregam diretamente mais de 30 mil pessoas na região. Se essa situação não mudar, as estimativas apontam que somente no setor metal mecânico de Piracicaba haverá perto de 5 mil demissões, isso já a partir de novembro deste ano. Isso significaria aproximadamente 60 milhões de reais de seguro-desemprego. O presidente do Simpesp, que é o Eric Gomes, diz que isso vai impactar também diretamente o comércio de Piracicaba, já que somente de Vale Alimentação, mais de 2 milhões de reais deixarão de circular na economia local, isso mensalmente. Essa taxação pegou muito a nossa cadeia de produção, porque hoje nós falamos muito nas que exportam, mas e as que fornecem para as que exportam? E foi isso que nós viemos trazer ao vice-presidente e ministro da Indústria, e aparentemente isso não estava muito claro para eles. Nessa reunião ficou bem claro que isso vai prejudicar toda uma cadeia e o município. Bom, um exemplo desses impactos é uma empresa que participa da cadeia de fabricação de maquinários e fornece peças para as principais montadoras de tratores dos setores da construção e também agrícola e que já sente esse impacto direto na produção. E aí, diante dessa indefinição, do cenário dos próximos meses, o diretor comercial da empresa, que é o Antônio Simeonin, diz que os novos projetos aí de clientes que atendem o mercado americano já foram congelados. A gente já viu uma certa cessação de novos processos, novos projetos, né? Um congelamento. Até porque não está muito bem decidido isso, né? O tarifaço é relativamente recente para nós e não tem definições em outros países como vão ficar. Então hoje a gente está percebendo que a nossa cadeia de fornecimento está assustada e está meio paralisando.
Bom, entre as medidas pedidas ontem ao governo estão a criação de mecanismos de defesa comercial, políticas emergenciais para preservar a competitividade industrial e a avaliação também de uma reedição temporária da política de desoneração da folha de pagamento. O Wagner da Silveira, que é representante aí do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba, falou dos impactos, né, que essas medidas aí pedidas ao governo podem trazer então para as indústrias da região. Isso nos afeta muito, não só os trabalhadores, mas você afeta toda uma cadeia, né? Onde o que o trabalhador pode trazer de consumo para a cidade e para a região de Piracicaba 5 mil pessoas que deixarão de comprar, que deixarão de fazer, de usar o seu ganho no comércio. Uma ideia apresentada pelo governo no encontro é a proposta que está no Congresso Nacional para dar mais tempo às prefeituras para o pagamento de dívidas judiciais, conforme explica também a deputada estadual professora Bebel, que também participou ontem desse encontro. É a PEC 66 para os municípios, porque se você alargar o tempo de pagamento dos precatórios, os municípios podem, com isso, né, digamos que levando até que a gente tenha uma saída definitiva com relação ao tarifácio. Bom, cenário então de indefinição para o setor, né, Sandra? Setor, inclusive, que corresponde aí a 569 milhões de dólares, considerando as exportações aí de máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos. Isso responde por 57% das exportações em Piracicaba, então por isso esse grande impacto aí para o setor. E é a principal região exportadora também, considerando, né, aqui a nossa região. Obrigada, Tayla. 10h55. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente, para também trazer uma análise de todos esses movimentos em torno do tarifaço. Bruno, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira. Bom claro, dia. todos os nossos queridos ouvintes, né? Eu acho que, de maneira geral, Sandra, ficou mais que evidente pelas reportagens o impacto, isso está dado, né? Então, a gente já percebeu, há uma movimentação dos prefeitos, de maneira geral, para tentar pressionar os dois demais entes, porque o que os prefeitos têm capacidade de fazer com os recursos que possuem em mão tem uma certa limitação. Então, por exemplo, a questão de tentar subsidiar algum tipo de linha de crédito, pelo menos no curto prazo, para ver se esses empregos conseguem ser mantidos, é o que está no âmbito do governo do Estado, do governo federal. A adoção, de repente, até de alguns descontos, impostos, algo nesse sentido, que pesa mais federal, estadual. Então, só para ficar nesses dois exemplos, o que acontece? A capacidade de resposta dos governos municipais isoladamente é muito pequena, por isso que a articulação a nível de região metropolitana, fazendo o devido levantamento, mostrando o impacto, mostrando quanto que é produzido, como isso vai afetar diretamente as cadeias produtivas, e eu já falava disso lá atrás, quando comentei, eu disse, olha, não é só aqueles produtos que chamam mais a nossa atenção e que comentou-se tanto, né? Café, laranja, enfim, produção de alguns minérios, etc. Não é só esses produtos, é basicamente toda a cadeia produtiva e, às vezes, algumas das empresas que produzem peças ou partes específicas dessa cadeia produtiva e que são exclusivamente exportados para lá. Então, isso, obviamente, gera um impacto que é um impacto muito grande. O problema, na verdade, dessa história toda, eu acho que não está nem no governo do Estado e nem só no governo federal. O problema tem nome e sobrenome, chama-se Donald Trump. Então, quer dizer, é de uma instabilidade infinita, né? Ele levanta num belo dia, por exemplo, querendo colocar tarifas a 50%, no outro dia ele levanta querendo intimidar a Venezuela, dia seguinte ele intimida a África do Sul, no outro a Índia, depois ele tenta resolver o problema da guerra da Ucrânia, ele volta para questões dos Estados Unidos, e isso vai desestabilizando geopoliticamente o planeta como um todo. Eu acho que fica mais do que evidente que, em termos do Brasil, no curto prazo, são essas ações mesmo que a gente já está vendo ser articuladas, e essas demandas são legítimas, né, dos governos municipais, dos governos estaduais. Agora, a longo prazo, o Brasil precisa repensar cada vez mais e ampliar a quantidade de parceiros econômicos. Nunca é bom ficar dependente de um único país, porque senão, num momento como esse, a gente vê que, mesmo não sendo tão dependente assim desse comércio com os Estados Unidos, obviamente o impacto ele é significativo demais e coloca aí em risco, ameaça muitos empregos. Bruno Silva, hoje temos aí um tempo mais curto, mas te esperamos também amanhã com outras análises aqui no Café com Política. Até amanhã. Combinado. Hoje um expressinho. Um abração para vocês. Até. Tchau, Bruno. Até.